Olá amigos, aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamonnier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, sou construtor da teoria econômica quântica, essa teoria aqui, que provou para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, né, que a teoria econômica quântica ela prova que toda a estabilidade econômica da moeda do preço está justamente em alta inflação, que é baixa desinflação, que é baixa taxa de juros, tá certo? Então basta você digitar aqui no YouTube Leverson Costa, que vai lá com uma série de vídeos eu fazendo essa explicação. Mas também a teoria econômica quântica ela é tão poderosa que ela está explicando a origem do universo. Por exemplo, a teoria da inflação cósmica, os efeitos quânticos associados à origem do universo, por exemplo, flutuações quânticas, efeito Casimir, princípio da incerteza de Heisenberg, enfim, é, as experiências que aparecem no CERN, né, ela explica corretamente o acelerador de partícula e antipartícula no CERN Fermilab, certo? O que eu vou falar hoje aqui é sobre a força entrópica. A teoria econômica quântica também prova essa força entrópica, que essa é a discussão dessa teoria da força entrópica de Eric Verlinde, o holandês. Né, pessoal? Então vamos lá, vamos aqui direto. Então veja, o que é entropia? Ou melhor dizendo, o que é a teoria econômica quântica? Ela é uma teoria semiclássica, porque é esse gráfico da força gravitacional 1 sobre x ao quadrado, mas também da força elétrica também, que é 1 sobre x ao quadrado, que são forças conservativas, certo? Porque forças conservativas elas não dependem da trajetória que você traça para sair do ponto inicial e chegar no ponto final. Ela não depende. Ela só depende do ponto inicial e do ponto final. E por isso que aqui no centro desse gráfico, se você olhar aqui no centro desse gráfico, você vê o quê? O sinal do corpo em queda livre. Daqui para cá é um movimento desacelerado, que é porque o universo está expandindo de forma desacelerada. Mas de baixo para cima é um movimento acelerado, certo? É como que o universo volta para ele mesmo. Então esse conceito, como força gravitacional e força elétrica, elas são forças conservativas, isso vai também cair no conceito de entropia. Porque entropia não depende do caminho. Ele não depende do caminho, ele depende do ponto inicial e do ponto final. Por isso que aqui abarca também a entropia. Então vamos lá, o que é entropia? Entropia, o significado de entropia em grego é aquilo que está em mudança. A entropia está em mudança o tempo todo. Bom, entropia é uma grandeza da termodinâmica que mede o grau de desordem ou aleatoriedade de um sistema, ou seja, o número de configurações possíveis das suas partículas. Então, entropia, cada nova entropia é uma nova configuração, que eles vão chamar de desordem. É que ele vai chamar aqui, que são processos irreversíveis, porque a entropia está sempre aumentando. Que eu já falei em vídeos anteriores. Né? Por quê? Que aqui o que vai encaixar aqui é a entropia de Beckstein-Hawking. A entropia de Beckstein-Hawking, que é uma entropia que é proporcional à área. Certo? Que eu vou mostrar justamente porque x ao quadrado ela é uma área quadrada. Então, por isso que a força ela tem uma relação inversa com a entropia. Então a força gravitacional ela tem uma relação inversa com a entropia. Aqui está a força, aqui está a entropia de Beckstein-Hawking, porque x ao quadrado é uma área quadrada. Continuando. Então, geralmente a entropia está associada à segunda lei da termodinâmica. Indica que a desordem de um sistema isolado sempre aumenta com o tempo, tornando os processos naturais irreversíveis. A entropia também é usada na teoria da informação, da quantificação, para quantificar a incerteza e a imprevisibilidade da mensagem. Então, a ideia de entropia, ela surge, é uma grandeza física que ela encontra a sua definição dentro da área da termodinâmica. Surgiu no segmento de uma função criada por Clausius a partir de um processo reversível, certo? Onde
que você integra uma integral de curva dq, delta Q sobre a temperatura, que só depende do quê? Do estado inicial e do estado final. E, portanto, o que é esse processo reversível? Refere-se à propriedade de um sistema físico de retornar ao estado inicial. Então ele sai do estado inicial A, vai para o estado inicial B, ele volta para o estado inicial A. Então é justamente o que o gráfico está mostrando. Esse gráfico mostra, porque daqui para cá é um movimento desacelerado, mas de baixo para cima é um movimento acelerado. Então, a questão é que esse gráfico da força gravitacional e da força elétrica, esse gráfico, você não encontra esse sinal no centro do gráfico em nenhum livro de física. Então fica difícil você entender essa concepção de força gravitacional associada à entropia. Por quê? Porque aqui, ó, por exemplo, x ao quadrado é uma proporção de Galileu. 1 ao quadrado é quanto? 1. 2 ao quadrado é 4. Mais 4 é 1 mais 3. 3 ao quadrado é 9. Mais 9 é 1 mais 3 mais 5. Então você vê aqui no centro desse gráfico a proporção de Galileu. Tanto de baixo para cima, que é um movimento desacelerado, quanto de baixo para cima, que é um movimento acelerado. Então, portanto, você volta. Então ela mostra que aqui existe um processo reversível nesse conceito, na origem do conceito de entropia. Certo? Agora, o que significa né, essa entropia? Né? O que significa que ela também é uma função de estado, entropia, independência do caminho. A variação da entropia independe do caminho percorrido em um processo. A entropia é uma função de estado, o que significa que sua mudança depende apenas do estado inicial e final do sistema, e não da trajetória que o sistema seguiu entre eles. Então é justamente isso. Por isso que a força gravitacional, ela tem uma relação inversa com a entropia. Nesse caso, a entropia de Beckstein-Hawking, que é a entropia de buraco negro. Porque a entropia de Beckstein-Hawking ela é proporcional à área. Então a entropia é uma medida da desordem de um sistema e seu valor em um dado momento é o mesmo, independente de como o sistema chegou naquele ponto. Então você tem essa entropia, essa gravidade entrópica, que é uma teoria de Erik Verlinden. Então a busca de uma teoria quântica da gravidade levou a física moderna a explorar ideias que vão além dos conceitos tradicionais de partículas e campos. Entre elas a gravidade entrópica, apresentada por Erik Verlinden. Então o Erik Verlinden, ele trabalha com esse conceito, só que tem que encaixar aqui a gravidade, a teoria, a entropia de Beckstein-Hawking, que é proporcional à área, então ele encaixa aqui. E, portanto, você tem uma relação inversa entre a força da gravidade e a entropia de Beckstein-Hawking, que aí você vai ter a teoria quântica da gravidade. Então ele fala, então entre elas a gravidade entrópica apresentada por Erik Verlinden em 2010 destaca-se como uma proposta ousada. A gravidade não é uma força fundamental, mas um fenômeno emergente ligado à entropia, à informação e à estrutura microscópica do próprio espaço-tempo. Então, aqui, nessa própria equação da força da gravidade, como aqui x ao quadrado é a área, a noção de espaço-tempo está dentro de uma área. Por isso que lá na relatividade de Einstein ele fala que a gravidade está relacionada à deformação do espaço-tempo. Então você tem a força da gravidade, que é 1 sobre x ao quadrado, então só que x ao quadrado é a área, ou seja, o espaço-tempo. Então o espaço-tempo está aqui embaixo. Então, vamos lá. Essa estrutura reformula a nossa... Essa teoria de Erik Verlinden, essa estrutura reformula a compreensão do universo. Ela não apenas ecoa os princípios termodinâmicos dos buracos negros, ele fala buracos negros justamente, e o princípio holográfico. Enfim, ele fala uma série de coisas aqui, eu vou pular aqui, ele fala da teoria da abelha, eu não vou falar agora da teoria da abelha. Qual é o princípio de Erik, qual é o princípio dessa teoria de Verlinden sobre a força entrópica?
a gravidade como força emergente. Ele fala, Verlinde propôs que a gravidade não é uma interação fundamental, mas surge como um efeito estatístico dos gradientes de entropia. Assim como a elasticidade surge das interações moleculares microscópicas, a gravidade surge do conteúdo de informações do espaço-tempo. Nessa visão, quando uma partícula se move em relação a uma tela holográfica, entre parênteses, uma superfície que codifica informações sobre o espaço, a mudança na entropia dá origem a uma força que reconhecemos como força da gravidade. Então, por quê? Porque esse x ao quadrado ele é uma área. Então, ele não é só a distância ao quadrado, ele é uma área quadrada. Então, essa área quadrada é como que você olhar para isso aqui, ó. X vezes x, entendeu? Você olhar para cá, x vezes x. Então, você aqui, ó. X ao quadrado é x vezes x. Então é como que você olhar para essa área, que no final forma o quê? Um triângulo de Pitágoras. Aí você tem um resultado dessa entropia. Tá vendo que essa hipotenusa aqui, aí esse quadrado, resultado, que é a hipotenusa, que é o resultado de x ao quadrado, é uma entropia maior. Aí você vai pôr, no caso aqui, x igual a 1, x igual a 2, já é diferente, x igual a 3, já é diferente. Então vai aumentando essa desordem. Ok? Então a raiz dessa ideia de Eric Verlinden, dessa força entrópica, é a teoria é a entropia de Beckstein-Hawking. Por isso que ela encaixa aqui, ó. Ela encaixa aqui, ó. Aqui. Então é perfeito mesmo. A teoria de Beckstein-Hawking. Então essas percepções surgem que o espaço-tempo tem graus microscópicos de liberdade e que a termodinâmica está profundamente entrelaçada à gravidade, justamente porque a entropia é uma grandeza termodinâmica, está entrelaçada com a força da gravidade como um inverso. Então, força da gravidade é o inverso da entropia de Beckstein-Hawking. Mas, se você integrar essa função duas vezes, você tem a entropia de Boltzmann. Então, Verlinden ampliou essa ideia para argumentar que a própria gravidade é entrópica. Justamente, a força da gravidade é uma força entrópica. Por quê? Porque dessa x a área aqui, ó. Aqui. Então, o que você vê? Que, por exemplo, para x igual a 1, você tem essa área. X igual a 2, você tem essa outra área. X igual a 3, você já tem outra área. E assim sucessivamente. Cada parte desse gráfico é uma entropia. Aqui é uma entropia, aqui já é outra entropia, aqui já é outra entropia, aqui já é outra entropia. Então você vai vendo que à medida que o universo está expandindo, essa força entrópica está expandindo, a área está expandindo, mas chega num momento que isso aqui vai cair numa colinearidade entrópica, que eu vou chamar de colinearidade entrópica. Por quê? Porque na teoria de Beckstein-Hawking ele sugere que os buracos negros possuem um grau máximo de desordem. Então é justamente isso daqui. Então à medida que esse gráfico está aumentando, à medida que você aumenta o valor de x, ele chega um momento que essa desordem, ela chegou no máximo, que a gente chama de colinearidade dos buracos negros. Tá vendo aqui, ó, o resultado? Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, chegou aqui, ó. Todos os pontos estão no mesmo plano, estão na mesma altura. Então realmente confirma essa teoria de Beckstein-Hawking que sugere que os buracos negros possuem um grau máximo de desordem. Vamos dizer que o grau máximo da desordem do buraco negro é 8, porque a partir de 8 ele cai numa colinearidade. Então é justamente isso. Então tem uma série de questionamentos aqui da gravidade de Beckstein-Hawking. Então é justamente isso. Tá? Então, a força associada à entropia, eles também associam a abordagem entrópica, essa abordagem da força entrópica, com o movimento browniano. Mas é justamente isso. Por quê? Porque você vai pegar lá o desvio quadrático médio, lá no movimento browniano. Einstein, ele escreveu lá as flutuações das partículas, que ele diz que ela possuía, nesse movimento browniano, existe um deslocamento quadrático médio na direção x. Justamente isso daqui, ó. Isso aqui é um deslocamento quadrático médio, que acontece aonde? Dentro de uma área quadrada. Então, esse deslocamento quadrático médio,
que então, o movimento browniano está associado a essa força entrópica, está aqui. Porque isso daqui é o deslocamento quadrático médio, que é uma área desse tipo. E aí você tem um movimento browniano aqui dentro dessa área mesmo. Só para você ver. Então é justamente isso. Justamente essas coisas, entendeu? Então, por isso que ele fala que... então, essa teoria de Backsteinhauer, ele fala uma descoberta revolucionária que une a gravidade, ou seja, a força da gravidade, 1 sobre x ao quadrado, a termodinâmica, mas por meio da entropia, e a mecânica quântica, porque isso aqui é a gravidade quântica mesmo, quântica de quantidade. Então foi preciso eu desenvolver a teoria econômica quântica, o santo grau da economia, e ela está revelando de forma muito poderosa a origem do universo e essa teoria de Eric Verlinde da força entrópica. Então, justamente isso, a força da gravidade tem uma relação inversa com a força entrópica, com a entropia de Backsteinhauer. Justamente isso. Então, se você integra 2 vezes essa função, você tem a entropia de Boltzmann. E o mais interessante é justamente isso, porque aqui a entropia ela não depende do caminho. Justamente esse gráfico, porque a força da gravidade e a força elétrica, que é essa função sobre x ao quadrado, elas são forças conservativas. Ela não depende do tamanho da trajetória que você sai de um ponto A para chegar num ponto B. Ela só depende do ponto inicial e do ponto final. Então o próprio gráfico prova que ele está encaixando com o conceito de entropia. A variação da entropia independe do caminho percorrido em um processo. A entropia é uma função de estado, o que significa que a sua mudança depende apenas do estado inicial e final de um sistema, e não da trajetória que o sistema seguiu entre eles. Então é justamente isso. É perfeito. Então a teoria econômica quântica ela está provando a tese, a teoria da força entrópica de Eric Verlinde, o físico. Entendeu? Olhando aqui. Então fechou, entendeu? Então, digita aqui no YouTube uma série de vídeos fazendo essas explicações. Entendeu? Então, é justamente isso. Um processo, eles falam do processo reversível. Um processo reversível é um processo que volta ao seu estado inicial. Então, é justamente esse gráfico. Ó. Daqui para cá é esse movimento desacelerado. Mas daqui para cá é o movimento desacelerado. Ou seja, você tem a função 1 sobre x ao quadrado. Mas você tem a função menos 1 sobre x ao quadrado. Então é como com um processo o inverso do outro. É o processo reversível, que deu origem ao conceito de entropia. Entendeu? Então está fechando, justamente isso. Então justamente isso. Então o que eu provei para finalizar? Eu provei a teoria da força, da gravidade entrópica de Eric Verlinde. Está correto, a teoria econômica quântica provou isso. Então, igual eu falo, eles falam da entropia genética. Beleza, o ser humano, como que ele está provando que desde a origem do universo está tendo, a entropia está aumentando, mas vai chegar um momento que a entropia do universo ele chega numa colinearidade, significa que em algum momento dessas novas configurações, que é a entropia, uma dessas configurações foi a origem da vida humana, a origem da vida dos animais, do animal A, animal B, é justamente isso. Então isso é entropia genética. Em algum momento da evolução do universo, devido à entropia, ao processo de entrópico irreversível, que são novas configurações, numa dessas novas configurações, o encaixe uma coisa com a outra, surgiu a vida humana. Justamente isso. Então, pessoal, obrigado, viu? Obrigado pela atenção. Então, provei justamente a teoria de Eric Verlinde da força entrópica. É justamente isso. Eu mostrei aonde ela está. Obrigado.